Um átomo tem número de massa 31 e tem 16 nêutrons. Qual é o número de elétrons no seu nível mais externo? Então, pessoal, tá aí, ó. O A é 31, o N é 16. Ele não deu o número de prótons, que é o que eu preciso, mas é fácil. Qual que é a fórmula? A é igual a Z mais N. Então, você faz isso rapidão. Tá? Vou isolar o Z aqui. Então, ao isolar, eu tenho o Z que é igual a 15. Então, vou pegar o diagrama e vou distribuir 15 elétrons. E o que ele quer saber? Qual é o número de elétrons no seu nível mais externo. Tá? Então, vamos distribuir aqui. Quantos elétrons tem? 15. Vamos fazer 15 aqui, ó. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, seguindo aqui, ó, 3s2, até dar 15, né? Tem que tomar cuidado. Aqui deu 12, não, continua. 3s2, depois 3p3, né? Porque aqui, ó, 4, 10, 12, 15. Essa aqui é minha camada K, essa aqui é minha camada L e essa aqui é minha camada M. Aí o que ele quer saber? Quantos elétrons está no nível mais externo? O nível mais externo é esse. Então a resposta seria 5 elétrons. Pessoal, olha aqui, ó. Então aqui a gente já pode começar a aprofundar aqui. Se a camada de valência é 3s2 e 3p3, e ele tem 5 elétrons, então eu posso falar que esse átomo da família é o quê? 5A. Pode ser o nitrogênio, pode ser o fósforo, tá? Beleza? Então, por que é 5A? Porque terminou com 5 elétrons na camada de valência. Beleza? Vamos continuar aqui. Tá aí. Um átomo A possui 15 nêutrons. E a sua distribuição eletrônica é... Olha, ele distribuiu de maneira diferente aí, ó, distribuiu por camada. Mas isso não muda, não. Tá aí. Vamos fazer isso aí, ó. Um átomo A possui 15 nêutrons e a distribuição eletrônica é K igual a 2, L igual a 8, M 4. Então, só aí eu já tenho que ele tem 14 elétrons, né? 2 mais 8, 10, com mais 4, 14. Então, veja bem, ó, o átomo A, o número de nêutrons dele é 15, eu não sei a massa, mas eu sei a quantidade de elétrons, que vale 14. Que é o número de prótons também, no caso do átomo. Beleza. Aí ele falou que um átomo B é isóbaro de A. Então, vamos colocar aqui, ó, é isóbaro de A. E o átomo B possui 14 nêutrons. Então, tá aqui, ó. Qual é a sua distribuição eletrônica? Então, veja bem, ele quer a distribuição eletrônica do B e eu não sei a quantidade de prótons, tá? Mas vamos lá, ó. Se ele é isóbaro, a mesma massa que tem aqui é a mesma que tem aqui, só que eu não tenho a massa, mas é fácil calcular. Porque para eu calcular a massa, eu preciso de dois valores, prótons e nêutrons. E o átomo daí, eu tenho prótons e nêutrons. Então, A é igual a Z mais N. Então, o Z é 14 e o N, 15. Então, a minha massa vai ser 29. Então, eu apago aqui, ó. Aqui vai ser 29, que também é a mesma coisa daqui. Por quê? É isóbaro. Vamos lembrar lá? O átomo, ele pode ser isóbaro, quando tem a mesma massa. Ele pode ser isótopo, ó, P de prótons, o mesmo número de prótons. Ou ele pode ser um isótono, ó, N, de nêutrons, quando tem o mesmo número de nêutrons. Beleza? Então, se eu tenho 29 e 14, agora vamos distribuir aqui, ó. Ó, A é igual a Z mais N. O A, eu sei que é 29. O Z é o que eu quero, que é o meu objetivo aqui. E o N é 14. Então, o Z é igual a 29 menos 14. Então, vai ficar 15. Pronto, já sei aqui, ó. Agora, eu vou pegar o 15 e vou fazer a distribuição. Ele quer saber a sua distribuição eletrônica, né? Então, a distribuição eletrônica fazendo 15, vamos lá. Tá aí, ó. Vamos fazer aqui a distribuição. Ele não deu aqui, mas vamos lá, ó. 15, ó. 1s2, 2s2, 2p6, ó, já deu 10. 10, aqui eu já faço 12, ó. Agora eu só preciso de mais 3, que vai ser do 3p3.
3. Então tá aí, ó. Essa aqui é a camada K, essa aqui é a camada L e essa aqui é a camada M. Lembrando que aqui tem quantos elétrons na camada de valência? 5. Então quer dizer que é da família 5A também. O íon abaixo possui a configuração indicada. Quantos prótons... mas tem gente que erra isso aqui. E não pode. Primeiro, essa configuração é do íon. E ele falou que o íon é mais 3. Então quer dizer, o que eu tenho que entender? Que nessa configuração ele já perdeu 3 elétrons, não é isso? Que a configuração do íon mais 3, o que significa mais 3? Perdeu 3 elétrons. Então vamos ver quantos elétrons tem? Olha aqui, ó. Até aqui deu 10. Aqui 18 e aqui 28. Então quer dizer que eu tenho 28 elétrons. Só que ele perdeu quanto? 3 para chegar nisso aí. Agora ele quer saber a quantidade de prótons. Qual que é a quantidade de prótons? É só somar com quanto? Com os 3 elétrons que ele perdeu. Então vai para quanto? 31. Beleza? Se tiver dúvida, fala, hein? Então, continuando aí. Exemplo. O boro. Boro, número atômico 35. Vamos fazer a distribuição dele aí? Tá aqui, ó. Vamos lá. 1s2, rapidão aqui, ó. Pegando de acordo com o diagrama. 2s2, até chegar a 35. E assim, a gente chega aí, ó. 35. Nesse caso aqui, olha a camada de valência dele, pessoal, ó. Vai ser 4s2 e 4p5, beleza? Quantos elétrons ele tem? 7. Então, se eu quiser transformar ele no íon, com certeza, qual o íon que ele seria? Ele seria menos 1. Porque se ele tem 7, ele ia ganhar quanto? 1 para adquirir e ficar com 8. E ele é da família 7A, beleza? É do grupo 17. Então, tá aí. Aí, tá aí por camada, que geralmente cai também. Tá aí, ó. A camada de valência. Agora o S. 16. Vamos fazer aqui pro S, 16. Ó, 1s2. Vamos fazer aqui, ó. Ó. 1s2. 2s2, até dar 16. Ó, 2p6. Depois do 2p6, 3s2. 3p6. E já deu não, deu, né? Deu 10, 12, 18. Não, já passou. Eu tenho que tirar 2. Então, tiro 2 aqui, ó. Pronto. Vou pegar a camada de valência, que é o que interessa para mim, sempre. O resto não interessa, não. Então, vou pegar a camada de valência, que é o 3s2 e o 3p4. Se você analisar, ele tem 6 elétrons. Então, ele é da família 6A. E a tendência dele é receber 2 elétrons, né? Agora, eu fiz a distribuição, o que eu vou fazer? Vou acrescentar 2 elétrons. Aonde? Na camada de valência. Aonde eu vou acrescentar? No 3p4, lógico, né? Porque no S não cabe mais. O S só cabe 2. Então, eu venho e acrescento mais 2. Então, tá aí. Aí vem aqui e muda aqui, ó. Pronto. Essa é a configuração do S2-. Beleza? Vamos pegar aí um outro aí. Níquel. Níquel nem é íon, então vamos fazer a distribuição rápida. Tá aí, 1s2, 2s2, acompanhando aqui, ó. Tá aí. Isso aí é tranquilo. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de distribuição eletrônica, a tabela periódica, vamos pegar aqui a tabela. Tá aqui, ó. Você tem o hidrogênio aqui e o hélio aqui, ó. Lembrando que o hidrogênio não tem família, tá? Beleza? Não tem família. Ele é que nem o Batman. Ele é órfão, tadinho, de pai e de mãe. Por que ele tá ali ainda? Porque é questão de estética. Porque o número atômico dele é 1 e do hélio é 2. Como a tabela periódica tem uma sequência, aqui seria o lítio com 3. Aqui seria o sódio, ó. O berílio
com 4 e assim vai em ordem crescente. Então por isso que o hidrogênio é colocado lá, por questão de estética, tá? Não tem nenhum argumento químico, tá? Beleza, quando eu faço isso aqui, ó, todo mundo sabe que essas extremidades aqui, a gente chama de elementos representativos. Que, como a gente está falando de configuração eletrônica, são todos que terminam em S ou P. Fez a distribuição, terminou S ou P, é representativo. Tá? E esse aqui também são representativos. Agora, esse aqui do meio, eu chamo de transição. Aí, transição vai terminar em D ou F. Terminou em D ou F é transição. Terminou em S ou P é o quê? Representativo. Então, vamos ver exemplo aqui, ó. Primeira coisa, distribui os elétrons num átomo neutro normal. Retira elétrons da última camada, depois retira elétrons dos subníveis pertencentes à última camada. Nossa, como assim? Vamos lá. Níquel. Mesma coisa. Vamos fazer do níquel. O níquel tem o número atômico dele é 28. Se ele perdeu 3, ele vai para 25. Aí, lembra, eu não vou fazer a distribuição para 25. Eu vou fazer a distribuição para quanto? Para 28. Fiz para 28, depois eu retiro os 3 elétrons. Se você não fazer assim, vai fazer cagada. Então, ó, faz a distribuição bonitinho. Então tá aqui, ó. Vamos pegar aqui, bonitinho. Então tá aí. Vamos contar aqui. Aqui deu 10, 28. Tá? Aí eu vou tirar 3. Aí eu vou tirar 3 aonde? Da última camada, tá? Da camada mais externa. Beleza? Vamos pegar aqui o cobalto. Tem 27. Perdeu 4. Foi para 23. Não vou fazer para o 23, vou fazer para o 27. Depois que eu faço o 27, eu retiro os 4 elétrons. Então vamos lá, ó. Tá aqui a distribuição. Já fiz, ó. Vamos contar? Já deu 27. Deu 10, 20, 27. Vou pegar a camada de valência. Qual que é a camada de valência dele aí? É a 4s2. Eu tenho que tirar quantos elétrons? 4, né? Mas só pode tirar quanto aqui? Só 2, mas não tem importância. Eu tiro esse. Quando eu retiro esse, qual que fica a camada de valência? 3s2, 3p6 e 3d7. Aí eu tiro mais 2, né? O que falta. Então tá aí, ó. Distribuição. Treine isso em casa, bonitinho. Isso aqui eu não precisa fazer, nós já fizemos. Se tiver dúvida, a gente tira na próxima aula. Distribuição eletrônica é mais simples. Beleza? Isso aí, pessoal? Tá? Qual que é a chance de cair configuração eletrônica de metal de transição no Enem? Nenhuma, tá? Cai dos elementos representativos, tá? Então, se você for treinar, é bom fazer exercício? É bom para treinar. Mas se for para estudar, estuda dos representativos, família 1A até a 8A, os gases nobres, ok? Quando a gente vai falando tabela periódica, a gente fala um pouco mais dos metais de transição, tá? Para vocês ficarem mais... Números quânticos. Pessoal, vamos ver a evolução do modelo atômico? Isso, os finais. Tem gente que acha que Thomson, depois veio Rutherford, isso tem um espaço muito grande. Não, na verdade, nós vimos que foi espaço de 5 a 10 anos no máximo, né? Thomson foi professor de Rutherford, que foi professor de Bohr. Então, foi tudo na mesma linhagem. Em 20 anos, teve 3, 4 modelos atômicos, né? Modelo. Mas qual que é o principal para eu estudar aí? Ó? O Rutherford, que é onde ele fala que o núcleo tem prótons e nêutrons, e em volta a eletrosfera. Bohr falou daquele negócio de elétrons ir para a camada mais externa e voltar liberando energia. Summerfield,
Ele fez dos orbitais. Os orbitais que nós vamos estudar agora é por causa de Summerfield e por causa do Bohr. O que é isso aí? São os números quânticos. São são números, pessoal, são números. Cada coisa que o átomo tem, aqui ó, eu tenho camadas, eu tenho as subcamadas, eu tenho os orbitais. Tudo isso é um número. Tá? É tudo número. Porque o orbital é um cálculo matemático. Então eu preciso de números para fazer esse cálculo de probabilidade. É isso que a gente vai determinar agora. Os 4 números que eu preciso para tentar encontrar o elétron. Professor, por que é tão importante encontrar o elétron? Por quê? Porque é muito difícil você achar a posição e tudo que você precisa do elétron. Professor, por que é muito difícil? Eu já falei isso aí, repito. O elétron, um átomo que é muito maior do que um elétron, é 1 milhão de vezes menor que um grão de areia. E o elétron é menor ainda que o átomo. Para eu pegar um microscópio e tentar visualizar o átomo, eu preciso de luz. E quando a luz bate no elétron, nós temos um efeito chamado efeito de dualidade partícula-onda. Vocês já viram isso em física, relatividade, quando vocês fizeram 3º ano, ou 2º ano, dependendo do colégio. O que é dualidade partícula-onda? Uma onda, ora pode ser partícula, ora pode ser onda, como a luz, por exemplo. A luz ela pode se comportar como partícula, como onda. Em geral, ela é onda. Mas eu vou naquelas portas de shopping, ela se abre sozinha. Não, larga de ser besta. Quem está abrindo é você que está abrindo. Só que através da sua luz. A gente libera infravermelho. Infravermelho é uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, ela vai ser refletida no receptor. Esse receptor vai receber essa luz. Essa luz, como partícula, essa partícula vai bater em um metal. O metal vai fazer o quê? Liberar milhões de elétrons. Pessoal, milhões de elétrons é o quê? Corrente elétrica. Aí a porta se abre. Na verdade é você que está abrindo, não é que ela está abrindo sozinha. É que nem usinas fotovoltaicas, aquelas usinas solares, ou as placas solares que tem na casa. Como que aquela energia do sol converte em energia elétrica? Através do efeito fotoelétrico. O sol bate, aí a luz já funciona como uma partícula, ele bate no metal, arranca elétrons desse metal, e esse metal com elétrons liberando é a corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela é armazenada num capacitorzinho, numa bateria, pronto, você tem energia solar. Né? A energia elétrica vindo da energia solar, beleza? Certinho isso aí? Então, por que é importante estudar onde está o elétron? Porque é difícil. Quando eu coloco a luz do microscópio no elétron, ele sai. Aí eu falei, não é fácil achar esse elétron. Isso a gente chama teoria de Heisenberg, teoria da incerteza. O que é a teoria da incerteza? Ou eu acho a porcaria da trajetória do elétron, ou eu acho a bosta da velocidade dela. Os dois não dá. É impossível os dois, porque quando você injeta luz, o elétron sai. Então ali eu já perco a posição dele. Posso calcular até a velocidade que ele escapou, mas a posição é complicada. Eu posso fazer um estudo probabilístico. Isso é a teoria da incerteza. Tá? O que é a teoria da incerteza? Ou eu faço a posição, ou eu faço a velocidade. Certo? E quem fez a posição? Schrödinger, que nós já vimos, é o 4º modelo atômico, 5º modelo atômico. Ele fez um estudo probabilístico de função de onda para o átomo de hidrogênio. Só tem um elétron. Porque para fazer esse cálculo, por exemplo, do oxigênio que tem mais de 8 elétrons, o computador trava. Você coloca lá, o computador dá pau. Porque é quase impossível achar onde está o elétron, onde tem muitos elétrons. Então, quando Schrödinger fez isso, quando Bohr fez isso, quando Summerfield fez isso, tudo isso caiu isso aqui, ó, em números quânticos. E é facinho, sabe? O nome parece ser, né, nossa, números quânticos, mas não tem nada a ver, tá? O primeiro número quântico é o número quântico mais importante, é o principal. Lembra, Gustavo, onde você mora? Eu moro na Avenida Presidente. É o nome da avenida, é o principal. Chama número quântico principal. Aonde que é o número quântico principal? Representa as camadas. Não são 7 camadas? Então, cada camada tem um número. E isso é o mais fácil de todos, porque é ordem alfabética, K, L, M, N, O, P, Q. E cada um representa um número, do 1 ao 7. Então, o número quântico principal pode ser 1, 2, 3, até o
7. Se eu falo que um átomo tem o número quântico 5, porque ele tem a camada P. Se eu falo que ele tem o número quântico 2, camada L. Então isso é o número quântico principal. Fácil, né? Mais fácil que bater em vó doente. Agora, número quântico secundário. Professor, onde você mora? Eu moro na casa 2. Ó, nós já está chegando perto. No caso aqui do elétron. O que é o número quântico secundário? Representado pela letra L. São as subcamadas. S, P, D e F. E cada um tem um número também. Só que não começa com 1, não. Para não confundir o principal. O S fica o 0 e assim vai. 1, 2, 3. Então eu falo, qual que é o número quântico secundário? É 3. Então quer dizer que ele está no F. Ó, já chegou importante. E o outro, que é o número... Esse aqui depois a gente vê. Número quântico magnético. Pessoal, o número quântico magnético é isso aqui, ó. Vamos lembrar aqui. O orbital S cabe 2 elétrons. O orbital S não, desculpa. A subcamada S cabe 2 elétrons. Então ele só tem um orbital. Porque cada orbital cabe 2. O P, deixa eu colocar isso aqui mais para frente aqui. O P cabe 6. Então se cada orbital cabe 2, ele tem 3 orbitais. Então vou colocar aqui os 3, ó. Então tá aqui. O D cabe 10. Então são 5 orbitais. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o F, 14. Então quer dizer que ele tem 7. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. O número quântico magnético, eu apresento pela letra M de magnético. Esse M, pessoal, ele pode variar como fosse uma reta numérica. Por exemplo, o meu S vai ser a minha referência aqui, ó. Ele vai ser 0. Aí quando eu aumentar orbitais, ele aumenta tanto para a esquerda quanto para a direita. Ou seja, ele aumenta para o lado positivo e também ele aumenta para o lado negativo. Como assim? Aqui tem 3. O número do meio sempre vai ser o quê? 0, a minha referência. Ó. A do meio sempre vai ser 0. Exatamente no meio, 0. Aí para o lado direito, é os números positivos. Ó. Tá aí, ó. E do outro lado vai ser os números negativos. Pronto. Esses são os números magnéticos. Mas para quê? Para eu colocar o elétron, por exemplo, eu vou distribuir 10 elétrons. Acabou aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui no F10. Vou distribuir 10 elétrons. Saiu no F10. Vou melhorar aqui. Vou colocar 4F10. Certo? Aí, número quântico principal. Eu represento pela letra N. É a quantidade de camada. Qual que é a camada? 4. Então tá aqui. 4. Esse é o principal. Facinho. Secundário. Secundário é a subcamada. Onde o S é 0. Onde o S é 0. Aí o P é 1, D é 2, F 3. Então se for no F, então ele é 3. Número quântico magnético. Aí eu preciso distribuir os 10 elétrons no orbital F. Na subcamada F. Na subcamada F tem 10 orbitais. 7 orbitais, aliás, né? Cabe 2 cada um. Então já fiz, eu vou distribuir 10. Olha como que distribui. Se você distribuir assim, ó, colocar 2, depois vai para outro, coloca mais 2, está errado. Tá? Isso chama-se regra de Hunt.
Rand. O que Rand falou? Que energeticamente é muito mais fácil eu distribuir em cada um primeiro, ó, em cada um. Depois eu volto e coloco aí. Eu tenho que distribuir 10. Aqui tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta mais 3. Aí sim eu posso voltar aqui, ó. Só que aí nós vamos para o quarto e último número quântico, que é o spin. O que é o spin? Ó, o nome aqui, ó. Spin é a rotação do elétron. Quando o elétron fica próximo ao outro, e ambos são de cargas negativas, vai ter uma repulsãozinha aí. E a repulsão não é nada bom para o átomo, todo mundo sabe disso. A repulsão faz vibrar mais, transladar mais, rotacionar mais, e não é legal. Então o que acontece? Um elétron acaba ficando para cima e o outro fica para baixo. Ou seja, eles ficam o quê? Rotacionando. Um vem para cá e ele fica, ó. Fica rotacionando. Para diminuir o quê, pessoal? A repulsão. Então, se eu coloco o primeiro elétron da cabeça para cima, o outro tem que ser da cabecinha para baixo. Beleza? Até completar 10, ó. Até completar 10. Pronto, completei 10. Aí, qual que é o número magnético que ele parou? Menos 1. Quando eu falo qual parou, eu estou falando do último elétron que eu coloquei, que esse é o importante para mim, é o último elétron. O último elétron eu coloquei aqui, menos 1. Então tá aqui, ó. Então o número magnético dele é menos 1. E o número de spin dele? Pessoal, esse número de spin, quem manda aí é o exercício. Eu estou mandando no exercício agora. Eu mando nessa aposta aqui. Aí eu vou falar que o primeiro elétron a entrar, ele vai ser mais meio. Sempre é meio, tá? O sinal eu que escolho. O primeiro elétron a entrar é mais meio. Então vamos lá? O elétron que eu terminei aqui é o primeiro ou o segundo que eu coloquei? Concorda que é o segundo? O primeiro eu adotei como o quê? Positivo. Então o segundo que entrou vai ser o quê? Negativo. Beleza? Vamos fazer mais exercício. Pode relaxar aí. Então, esse aqui são os 4 números quânticos. Esses dois aqui é super fácil. Aqui é a camada e aqui é a subcamada. Acabou. Esse aqui que vai causar um pouquinho mais... Mas mesmo assim é facinho. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó. O exercício. Olha o que ele está falando lá. O primeiro elétron a entrar, ele vai adotar como? O quê? Menos meio. Beleza? E o segundo a entrar vai ser mais meio. Grava aí. Então, é diferente do meu aqui, ó. Ele adotou outra coisa para ele. Então, o primeiro a entrar é menos meio. Então, beleza. Então, vamos fazer exercício. Olha aí, ó. Para o átomo de ferro, número atômico 26, indica a alternativa verdadeira dos 4 conjuntos de números quânticos para o último elétron. O que eu preciso fazer, pessoal? A distribuição eletrônica para pegar meu último elétron. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica? Tá aqui, ó. O número atômico, pessoal, é 26. Então, vamos fazer isso aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, continuando aqui, 3s2, depois 3p6, depois 4s2, voltou lá no 3d, eu acho que aqui já deu. Vamos lá, aqui deu 10, 20, são 6, então 26. Então tá aí. Certo? Então nós temos aqui, a camada K, a camada L, a camada M e a camada N. Ele quer que eu faça os 4 números para quem, pessoal? Para o último elétron. Então, eu vou pegar aqui, o último.
Ele não falou camada de valência, ele falou último elétron. Então, vou pegar aqui, ó, 3D6. O que eu vou obter, pessoal? Os 4 números quânticos. Primeiro número quântico, que é o principal, é o mais importante, indica a camada. Qual que é a camada? 3. Então, tá aqui, ó. Então, tá aí, 3. Depois, a subcamada. A subcamada é o quê? É o D. Lembra lá? O S é 0, o P é 1, então o D é 2. Então, o número quântico secundário vale 2. Agora, o D, que é o número quântico magnético. Eu preciso fazer a quantidade de orbitais para o D. O D, a gente sabe que cabe no máximo 10. Então, vão ser 5 orbitais. Então, vamos fazer aqui, ó, 5, ó. Cubo aqui, ó. Ó. Bonitinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Deixa eu fazer aqui maiorzinho aqui. E 5. Aí eu pego o orbital do meio, vai ser o meu 0. Aí, pro lado direito, positivo. Pro lado esquerdo, negativo. Acabou. Aí eu preciso distribuir quantos elétrons? Só 6. Então, vamos lá? Ó, 1. Não vou encher não, hein? Vou começar aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Falta mais 1, 6. Quando eu volto, eu já volto com a rotação para baixo. Ele caiu aonde, pessoal? No menos 2. Então, o número quântico magnético é menos 2. Agora, eu quero saber o spin. Lembra lá? O primeiro elétron a entrar, ele pediu para adotar o quê? Menos meio. Esse aqui é o primeiro ou o segundo elétron, pessoal, que nós acabamos? É o segundo elétron, concorda? O primeiro já foi muito tempo, até no segundo. Então, se o primeiro para adotar era negativo, então o segundo é qual? Positivo. Então, essa é a resposta dos 4 números quânticos. Tá? 3, 2, menos 2 e meio. De novo, pessoal, spin significa a rotação do elétron. Ou ele está para cima ou ele está para baixo. 2 elétrons não pode ter spin para cima, porque a repulsão é muito grande. Então, quando você coloca um, o outro tem que ser para baixo. Beleza? Aí tem aquela piadinha sem graça. Por isso que a gente não pode comer o átomo. Por quê? Porque tem spin. Nossa. Não ri não, gente. Não precisa rir não. É sem graça. Mas eu acho legal. Tá aí, né? Coincidiu aí? Então, coincidiu, bonitinho. Vamos pra frente. Deixa eu ver um mais complicadinho aqui. Vamos falar de hibridização. Porque isso aqui a gente vai continuar com números quânticos. Hibridização. Todo mundo já viu falar isso, principalmente na química orgânica, quando está falando de carbono. Mas muita gente não sabe que a hibridização, ela vem lá do primeiro ano primeiro. Tem como descobrir o período da distribuição eletrônica. Vamos fazer do carbono aqui, ó. Já que a gente vai falar do carbono também, vou fazer aqui, ó. O carbono são 6 elétrons, tá? Vamos distribuir aqui. 1s2, 2s2 e 2p2, né? Qual que é a minha camada de valência? 2s2, 2p2, beleza? O que significa isso? Significa que o átomo tem 4 elétrons na camada de valência. Logo, ele é da família 4A, primeira informação. Segundo, ele vai ser um elemento que representativo, porque terminou em S ou P. Beleza? Terceira informação, ele vai estar no segundo período da tabela periódica. Por que a tabela periódica? Porque ele terminou em quê? Em 2. Tá? Ou seja, a camada é onde indica o período da tabela periódica. Beleza? Então vamos lá. A hibridização, olha o nome. O que é um carro híbrido? É quando mistura combustível. Por exemplo, não é diferente do carro flex.
Carro flex, né? Carro flex é álcool, gasolina, né? O híbrido seria o quê? Por exemplo, solar e a água, por exemplo. Ou solar e a gasolina, quando mistura os dois. Isso seria, tá? Posso falar que o carro flex é um carro híbrido? Sim. Porque você pode abastecer tanto álcool quanto gasolina. Antigamente os carros, eles eram flex meio... Você tinha que colocar gasolina, você tinha que acabar com a gasolina para depois colocar álcool. Né? Os primeiros flex era meio... Não chamava nem flex, era bi. Mas bi é coisa meio de viado, né? Aí trocou, aí a humanidade tá ficando muito sensível, né? Não pode nem chamar o cara de viado mais, que o cara fica bravo. Alguém é viado aqui? Problema se for, tá? Tô nem aí, não. Teoria da hibridização surgiu como um complemento da teoria do octeto. Pessoal, tem algumas coisas que a gente faz a distribuição, coloca no orbital, prova as ligações, quando vem na prática não dá nada certo. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Vamos colocar o boro. Vou começar do boro para não começar do carbono, para associar com orgânica. Vamos começar do boro. Esse elemento ele possui 5 elétrons. Como eu sei, fui na tabela periódica, olhei o boro, família 5A, é da família 5A, tem 5 elétrons, família 2A. É? Não, família 3A. Em cima do alumínio. Tem um boro, tem um alumínio, tem um boro aí, ó. Vou fazer a distribuição eletrônica. Um S2, 2S2, 2P1. Se são 5, tá aqui, ó, 5. Vou colocar os orbitais bonitinho. O S é um orbital só. O S também é um orbital só. E o P são 3 orbitais. Por que são 3 orbitais? Porque cabe no máximo 6 elétrons. Aí eu fiz para cada um. Belezinha, coloquei os 2 elétrons. Coloquei os 2 elétrons. Coloquei um. Beleza. Ok? Tá, e o que significa isso? Esses orbitais vazios, joga fora, não existe. O que é orbital? Ó, vamos lá de novo. Ó, o que é orbital? É região de maior probabilidade se encontrar o elétron. Então não existe orbital vazio. Aí esse orbital vazio, então não existe. Porque se orbital é uma região onde está o elétron, ou pelo menos na probabilidade, então não existe orbital vazio. Então eu vou jogar isso aqui fora. Ó. Só visualize isso aqui. Esse orbital está incompleto, não está? Ele cabe mais um elétron, não cabe? Então eu posso afirmar com toda certeza que o boro faz quantas ligações? Uma, não faz? Porque quando ele faz uma ligação, ele vai receber esse elétron, não vai? Quando ele recebe esse elétron, ele fica com 2, preencheu bonitinho. Então, de acordo com a teoria do octeto, o boro só faz uma ligação. Beleza. Bonitinho. Vamos ver se a teoria funcionou. Vamos ver. Pera aí, eu peguei esse átomo, essa molécula aí, ó. Trifluoreto de boro. E eu estou percebendo que o boro faz 3 ligações. Pera aí. O boro só faz uma. Tá ali, eu estou vendo. E a molécula existe com 3, aí está errado. Nesse caso, a teoria de octeto ela não consegue explicar o porquê disso. Aí eu tenho 2 maneiras de explicar. Eu posso excitar o elétron. O que é excitar o elétron, pessoal? É dar energia para o elétron migrar o quê? Para a camada mais externa. Eu posso fazer isso aqui, ó, quer ver? Olha aqui, ó. Eu vou fornecer energia. Quando eu forneço energia, esse elétron vai para a camada mais externa. Olha lá. Tá aí, ó. Ele foi. Pronto. Mesmo assim, não explicou. Isso aqui a gente chama de estado fundamental, isso aqui chama de estado o quê? Excitado. O que é o estado excitado? O elétron está naquela camada, mas ele não pertence àquela camada. Rapidinho ele volta. Ao voltar, ele libera o quê? Luz, vocês já sabem, né? Fogo de artifício, aquela coisa toda. Aí, quantas ligações o boro faz agora? Faz 3, não faz? 1, 2, 3. Peraí, deixa eu voltar aqui. Essas ligações, elas são iguais. Do mesmo tamanho. Essa ligação aqui
são duas iguais e uma diferente. Não, está errado. O boro está fazendo 3 ligações, mas as 3 ligações são iguais. Então, por quê? Então, excitar ele não adianta. Deixa eu morrer de tosse aqui. Dá um pouquinho de água. A minha voz vai sumir. Pra essa água. Não, tosse não, só eu. Ah! Vamos lá. Agora vai. Pessoal, 3, 2 iguais e uma diferente. Não. Então eu tenho que criar uma teoria onde eu vou misturar orbitais. A palavra híbrido vem de misturar. Então o que é a teoria da hibridização? Eu vou misturar orbitais para poder explicar aquilo que na prática não está se aplicando. O que é misturar? Misturar, ué. Vou pegar o S e misturar com o P. Vou fazer uma surubinha de orbital. Olha aqui, ó. Vou pegar um orbital S. Esse aqui eu não vou pegar não, tá, pessoal? Por que eu não vou pegar? Porque está na camada 1, esse aqui está na camada 2. Não tem como eu pegar um orbital de uma camada com um orbital de outra. Entendeu? Não tem como você fazer a suruba com a vizinha de cima, se ela está em cima, você está embaixo. Você tem que estar no mesmo lugar, né? O pensamento é prático. Então, quando eu faço isso, vou pegar esse orbital S e vou misturar com esses dois. Esse aqui não existe, pessoal, ele está vazio. Joga fora. Quando eu misturo, como que ficou? Um S e 2 P. Qual que é o novo nome? SP2. Então quer dizer que o boro agora tem quantas ligações, pessoal? 3. E eu posso afirmar que essas 3 ligações são o quê? Iguais. Pegou? 2 ligações iguais, uma diferente. Quando eu fiz o híbrido, o que é o híbrido? Misturei um S com P, deu os 3 iguais. Essa é a teoria da hibridização. Vamos para frente. Vou explicar aqui, ó. Esse aqui não precisa, não. Agora vamos para o berílio, que é outro prático também. Olha o berílio. Quando eu faço a distribuição do berílio, olha aqui, ó, o berílio são 4. Teoricamente, ele não poderia nem ligar, porque o orbital dele está cheio. Está cheio. Mas ele poderia dar esses 2 elétrons. Por que não? Um íon não faz isso? Não dá 2 elétrons? E fica positivo mais 2? Mas quando foi ver, o berílio não faz ligação onde ele dá elétron, que seria a ligação iônica. O berílio nunca faz ligação iônica, ele faz ligação covalente. Espera aí. O berílio não faz ligação iônica, mas está fazendo sim, eu estou vendo. Se ele tem 2 aqui e não pode entrar mais nenhum, então ele vai doar. Não, ele não vai doar. Então, ou seja, a teoria não explica. Está aqui, ó. Olha a molécula aqui. Isso aqui é uma molécula, ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Então, qual que foi a teoria, então? Fiz daqui. Olha, não, isso aqui é de outros átomos. Deixa eu pegar aqui do berílio. Vou excitar esse elétron, dar energia para ele, e ele vem para cá. Ó. Fez 2 ligações. De novo, só que 2 ligações diferentes. Por quê? Aqui está no S, aqui está no P. Para terminar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou hibridizar. Eu vou misturar. O que eu vou misturar? Esse aqui não entra, porque está na camada diferente. Vou pegar um S e vou misturar com P. Aí eu pego um S e misturo com P. Ficou SP. E não SP2, porque o boro, eu precisei de 2P para um S. Então
Então ficou sp2, 3 ligações iguais. Aqui eu peguei um S e um P. Então aqui ficou qual a hibridização? SP. Beleza? Só para a gente finalizar do carbono aqui, ó. Eu não vou falar do carbono não, porque é mais complicado. Mas se eu for pegar do carbono, ó, 2S2. Vou pegar aqui, ó, S2 e o P2. Desenhei o orbital S e vou desenhar o orbital P. Aqui cabe 2, então já vou colocar aqui os 2, ó, pronto. E aqui 2, então 1, 2. Olha aqui. Quantas ligações o carbono está fazendo, pessoal? 2. Quantas ligações o carbono faz? Não é 4? Todo mundo já sabe disso, química orgânica. Então, se ele faz 4 ligações, por que ele está fazendo só 2? Mas eu posso excitar esse elétron aqui, ó. Que nem eu fiz lá, ó. Vou dar energia, ele vem para cá, ó. Tá fazendo 4 ligações? Tá, agora tá. 1, 2, 3, 4. Porém, 3 diferentes e uma... Opa, 3 iguais e uma diferente. Não é isso que Kekulé faz. Qual que é o postulado de Kekulé? O carbono ele é tetravalente. Ele faz 4 ligações iguais. Tem alguma coisa errada aqui, ó. Aí qual que é a teoria que vai explicar as 4 ligações iguais do carbono? Hibridização. O que é? Pegar o S e misturar com o P. Aí na próxima aula a gente vê. Beleza? Então, finish.